Não, isso não é bem nuggets. Eu estava pensando naquelas batatas fritas que têm carinhas tipo smiley faces. Não. Que é tipo uma batata. Isso é, yeah. Mas isso é de batata. Mas por isso é que eu disse que não tinha muito a ver com nuggets. Yeah. Eu, olha, gostava de começar por uma cena que por acaso hoje não vens assim, mas chegou-nos aos ouvidos que tu és a maior influência de boinas em Portugal. Foste o primeiro. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Fuck. Eu não acho que tenha sido o primeiro, mas eu respeito muito o game de usar uma boina. Eu acho muito interessante. Tinha sido perfeito. Eu não queria repetir. Eu estou sempre a repetir a boina nos outfits. Mas boina é bom, pá. Boina É muito bom. Eu tirei essa de... Eu sinto que o meu estilo é avô, type shit. Yeah. E o meu cota tipo, também usa bué boinas. Yeah. E depois eu encontrei aquela da Cangola, 20 paus na Vinted, shout out Vinted. Não é publicidade, mas é. Tu dizes que és uma alma velha até, ou não? Eu sinto bué que sou uma alma velha. Especificamente de 75 anos. Ok. Que é tipo aquela que está velho, mas não está fixe, mais ou menos. Yeah. E chegou-nos aos ouvidos também, que nós andámos a ouvir muita coisa, que começaste a fazer música nos intervalos da escola. Como é que isso depois passa para algo mais sério? Horas de almoço, tipo eu morava mesmo ao pé da escola, quando comecei a fazer música. Comecei por fazer tipo instrumentais, só a brincar. Nem sequer tinha um programa tipo de fazer música, era mesmo tipo uma plataforma que havia um site para fazer música. Okay. E também foi daí que nasceu o Parker, por acaso. Porque eu registrei o nome de artista nessa plataforma como Peter Parker 17. Ok, depois Spider-Man. Spider-Man shit, e depois tipo continuou Parker. Mas sim, tipo, era boa aquela corrida contra o tempo, porque tinha tipo uma hora de almoço, comia rápido e depois sentava no PC tipo ali. E com os amigos ou não? Não, durante muito tempo sempre foi sozinho. Ok. Não havia muita gente que curtisse fazer música de onde eu venho. Agora tipo, nós temos um grande cenário de música na Moita, por acaso. Temos um grande background musical fixe. Mas na minha altura não havia muita gente a fazer. Okay. Foi só tipo secundária que eu conheci tipo o pessoal da zona que fazia música. E quando é que dirias que isto passou a ser algo mais sério? Levaste isto mais a fundo? Eu acho que nunca levei isto muito a sério. Não? É muito mais uma paixão do que um foco mesmo sério. Mas acho que comecei a levar mais a sério com o segundo projeto, maybe, 2000 e Desastre. Ok, não foi logo no cão então? Não, o cão foi mesmo só... Aquilo é só paródia. E qual é que é a maior diferença entre Afonso Cortes e Parker? Achas que o Afonso também é artista ou é só mesmo Parker? Não, o Afonso Cortes também é artista. Há muito de mim no Parker e há muito do Parker em mim. Tipo, do Afonso Cortes. Ou seja, é metade. Para tu construires uma pessoa, ou não é uma personagem, mas tipo um nome de artista, ou um artista, ou mudas-te completamente e crias mesmo uma personagem que não é nada tu, ou tu trazes tu por completo para essa persona, estás a ver? Yeah. Eu acho que há muito de mim do Afonso Cortes no Parker e também há muito do Parker no Afonso... Oh shit, fucked up. Ou há muito do Parker no Afonso Cortes, vice-versa. Yeah. E depois tu até dizes que o Parker é um projeto musical. Eu não vejo como uma pessoa à parte. Yeah. Já tentei ver dessa forma, houve certas alturas em que desassociava um bocado de ser o Afonso Cortes e era só o Parker e vice-versa. Mas agora é mesmo, para mim aquilo é um projeto musical, qualquer dia faço outro. Yeah. Não gosto de ficar tipo preso a uma cena. E a tua música tem muitas influências e é uma mistura de muita coisa. Conseguimos entender várias sonoridades e há ali influências como Sam da Kid, MF Doom, Gorillaz. Como é que achas que eles moldam o teu estilo e os teus projetos? Ou influenciam? Primeiramente, tipo, os Gorillaz, que foi a primeira artista, os artistas a sério que eu comecei a ouvir a sério mesmo. Eu era puto e ouvia Clint Eastwood, Feel Good Inc., esses sons assim. E eu acho que essa parte vai muito para a parte do visual no meu projeto. Foi o que mais me inspirou. Tipo de capas,
criar tipo histórias, ser tipo assim bué criativo na cena, não só fazer um instrumental e rimar, mas também construir toda... Oh, foda-se, eu sou modesto. Mas construir também toda a história por trás, às vezes em certos sons. Isso foi com os Gorillaz e até agora ainda é a minha banda favorita, desde sempre. Sou fã. Depois Sam da Kid é muito na sonoridade, mas também Sam da Kid vem Sam da Kid e depois vem J Dilla, porque acho que Sam da Kid e J Dilla são muito parecidos em sonoridades. Da Weasel também. Da Weasel na maneira como eles entravam, como o Carlão entrava nos sons. Tirei muita coisa disso. Yeah. E tu, quando começaste a cantar em inglês, só em 2019 é que passaste para o português. E foi com a música que mencionaste há bocado, Cão. Que diferença é que sentiste nesta mudança, não só com o teu público, mas também contigo enquanto artista? Houve alguma ou foi só tomaste a decisão? Eu sinto que quando fazia tipo música em inglês não havia muito público. Eu acho que era meio que uma bengala para eu conseguir escrever o que eu sentia, mas não... Porque lá está, quando tu estás a começar... Isto é muito a mal de se dizer e lá está o Sam daqui também fala muito disto no praticamente nos poetas de karaoke, o inglês é uma grande bengala quando tu queres exprimir alguma coisa mas não te sentes confortável na tua própria língua a falar. Torna-se mais fácil. Yeah. E com o Cão eu também não sinto que estava mesmo, ou seja, claro que eu sei falar português, mas não sabia escrever em português, tipo, de forma a transmitir o que eu sentia, como eu queria exprimir, estás a ver? Só aí mais para a frente é que eu comecei mesmo, e aí é que depois comecei a ganhar outro following, outro pessoal. Estás com mais confiança no trabalho. Exatamente, no meu trabalho, exato. Mas sentiste alguma diferença mesmo com o teu público? Tipo, sentiste que isso chamou mais que... Sim, definitivamente escrever em português atrai muito mais público, obviamente aqui na Tuga, mas também atraem pessoal tipo de outros países. Eu tenho muita gente a ouvir noutros países. E às vezes eu tenho amigos, por exemplo, quando nós lançámos agora o Reforma, havia uns comentários no SoundCloud, porque a gente postámos o projeto no SoundCloud, e é incêndio. Sim. E depois havia lá pessoal a comentar, dizer I can't understand what he's saying, I can't understand, but this shit is hard. E eu tipo, Ok, fazer uma tradução para outra língua complica. E português é uma língua muito complexa. Para nós, tipo, não parece, porque no dia a dia nós falamos português. Aprender português é das línguas, é mesmo complicado. E não é uma língua que é muito direta. É cada palavra, cada expressão, cada forma de falar sobre um assunto tem todo um histórico por trás. E eu uso muito, por exemplo, provérbios, muitas expressões, coloquialismos e cenas assim. Mas eu acho que o português aí depois também dá liberdades mesmo bacanas e joguinhos, que acredito que o inglês também dê, mas... Sim, claro. Mas é uma língua muito, muito própria. Mas às vezes também é engraçado tipo, pensar num joguinho em inglês e conseguir arranjar a forma de rimar em português e transformar esse joguinho em português. Ser rapper e ser artista é uma cena muito fixe mesmo. Sentes que às vezes é quase um jogo, quase uma brincadeira, agora quero rimar aqui e dar a volta por ali. Mas depois também tens aquela parte toda da expressão emocional e da cena mais profunda. E quando estudaste? Estudaste em Setúbal, no IPS, e tiveste uma cadeira onde fizeste assim produção de vídeo, uma curta, sobre o teu avô. Na realidade chama-se mesmo avô. Sempre que eu sou preguiçoso com os títulos. Não tens muita inspiração? Não, era só sobre ele mesmo, então... Mas também tens uma referência à tua avó, dar uns coices às estrelas. É o nome do álbum, Como Foguetes entre Estrelas. Verdade. Uma capa desenhada pela tua irmã. Essa foi por mim. Foi por ti? Sim. Não, mas o 2000 e Desastre. O 2000 Desastre foi a minha irmã. Exato. O Como Foguetes é que fui eu. E como é que a tua família influencia assim o teu trabalho? Achas que estão muito presentes? Acho que estão muito presentes, sim. Na música também? Na música também. Todas as minhas influências vêm dos meus pais. Tipo música. A Boina, por exemplo. A Boina, isso é do estilo, mas a Boina, por exemplo, como foguetes, essa expressão é lá está, outro provérbio. Exato. Que nunca se ouve muito por aí, mas a minha avó farta-se dizer isso, que é, eu chegava à casa dela tipo, a visitar, eu tipo, sou uma alma velha, que eu considero que sou uma alma velha, então eu chegava à casa
E estava sempre a dizer, estou bué da cansado, mas não dava a fazer nada, era só estou cansado. E ela dizia, eu quando era da tua idade dava coisas nas estrelas. E eu ficava tipo, that's hard. E é bom. É uma boa expressão. Eu peguei nessa expressão e tipo, foi o projeto. E a minha era a cena, com a tua idade já sabia montar uma bicicleta. Sim, mas essa idade todas. Com a tua idade já tinha casa, com a tua fazia idade tudo. já. E eu tipo, estou cansado às 7 da tarde. É aquela cena do caminho para a escola que os pais dizem sempre. Atravessava Quando eu ia para a escola, o caminho era a subir, a ir e a vir. Essa cena assim. Mas na música, os meus pais, muito. Na arte, a minha irmã é uma artista também, como eu. Ela está a estudar artes também. E eu gosto sempre de chateá-la para dizer: olha, faz-me lá a capa deste álbum, faz lá a tua interpretação disto, não sei o que. E ela faz, eu uso sempre. O teu avô, se eu não estou em erro, tu no documentário aparece uma foto numa banda filarmónica. Exatamente, ele tocava saxofone. Yeah. Uma banda filarmónica lá da zona, acho que era da Moita. Achas que isso se influenciou também? É assim, eu nunca ouvia tocar. E ele também só tocou nesse contexto e depois deixou completamente. Mas lá está sempre aqui no ADN, no sangue. E a minha avó fazia revista, que é tipo teatro, a dançar, sim, mais cantado. Ela fazia revista. Acho que foi assim mais ou menos que eles se conheceram. Tipo, são duas crowds. É um meio artístico sempre ter lá. Agora eu penso nisso. Eu tipo, E mais a tua irmã? Não, a tua irmã, tu, está mesmo na família. Depois também tenho outras pessoas na minha família que também são mais virados para a arte, assim. Mas nunca nada assim muito profissional. Nunca ninguém foi para uma veia muito mais profissional. Acho que só agora, tipo, eu, mais ou menos, e minha irmã, é que estamos aí mais para isso. Também agora se calhar torna-se mais fácil. Há outras oportunidades. Sim, sem dúvida. Mesmo o teu avô fala muito sobre isso no documentário, que tinha que trabalhar porque tinha que ser. E era o que dava, antes era assim. Aquilo era tarefa. É um bocado duro. Trabalhar em barcos. E a tua irmã, sentes que no futuro também vai... Lá está, ela já está a estudar, ela há de querer levar isso também a sério, mas... Eu tenho plena confiança que ela no futuro vai ser artista a sério. E também sempre te a incentivar. Estou sempre para lá. É bacana tu metê-la também a participar nas tuas cenas, tipo. Lá está, como eu estava a dizer, eu gosto muito de chateá-la para fazer essas coisas. Não te apetece? Meio que porque eu também, quando eu faço a cena toda do Parker, muitas vezes sou eu a fazer as coisas sozinho, tipo produzir, mix, tal, faço muita colaboração com o pessoal, mas no fundo sempre fui eu a fazer as coisas mais ou menos sozinho. Então quando eu preciso de gravar algum videoclipe ou de fazer alguma capa, para não estar sempre a ser eu a fazer, vou chatear muito a minha irmã. Portanto, às vezes de férias com os meus pais eu digo: Bia, ganda spot, vamos gravar videoclipe, e pronto. E é muito assim. Há uns quantos videoclipes lá que eu tenho destes projetos que se for ela que gravou. Ok. Falaste que trabalhas com outra malta. Como é que se conheceram os Ensemble? Os Ensemble. Já falaste sobre o Bedop, que ele é dos Açores, mas o resto da malta também é de um bocado espalhada pelo país. Somos muitos. O Ensemble não é bem um grupo, é mais tipo um movimento. A gente não considera que haja uns membros definidos. Mas, por exemplo, o Bedop, eu chamo-lhe o João das Ilhas, o gajo é de São Miguel. Eu tinha tido outro grupo para aí por volta de 2017, 2016, que se chamava-se Basement Boys. E era bué da malta de Coimbra, um gajo dos Estados Unidos. Anda mistura. Tipo cenas do Twitter, tipo conhecer pessoal assim. Isso é fixe para partilharem ideias diferentes. E depois havia o Bedop, o João, que eu conheci também pelo Twitter. E depois começou aí essa relação, tipo, ele é um dos meus melhores amigos. Ele produziu para o meu primeiro projeto, depois nós fizemos um projeto sozinhos que é o Sem Stress. E pronto, esse é o Bedop. Depois há também o Gonçalo Conceiro, por exemplo, o Silva, isso é tudo malta lá para cima, 2Ps, que é tudo malta lá para cima, que eu conheci assim também, tipo Twitter, Instagram, vai-se fazendo música. E vais fazendo amigos, também é o bonito da arte. E um puxa outro puxa outro, depois acabas por conhecer mais. Nós estamos a fazer tipo um projeto, não sei se podia dar spoiler, mas já dei. Nós estamos a tentar fazer uma compilação. E é isso, eles juntam-se muito lá na zona deles, mas depois também tipo, trocamos ideias uns com os outros. Eu penso tipo, olha, este instrumental fica bem fixe aqui o Gonçalo, ou o Silva manda-me
uma catrapazada de beats para eu rimar, ainda antes do álbum, tipo, o álbum foi mesmo um culminar de colaboração, porque já colaborávamos há muito tempo, há muita música produzida pelo Silva comigo, então... Pois eu ia perguntar isso, como é que vocês trabalham em conjunto e isso influencia. E por vezes às tantas estás tu e o Bedop e o Silva, não? Às vezes é tudo junto. Ou costumam trabalhar só a parte? Às vezes é tudo junto, sim. Às vezes produz o Silva e entra o Gonçalo, outras vezes produz o Bedop e eu vou chamar outra pessoa. É muito... não há receios em chamar a pessoa se tiver uma sonoridade mais diferente, estás a ver? Ok. Porque ou seja, quando eu digo que o Ensemble é um movimento, não quer dizer que tenhamos todos quase a mesma sonoridade. É muito espaçado. Mas isso mesmo na tua música nota-se que há coisas muito diferentes em termos de beat, de temas. Por exemplo, eu acho que já lá vamos também, sobre o Reforma, o EP. Eu acho que é quase uma coisa mais disco, mais... Abre com um som disco. O projeto abre com um som disco e depois é uma cena tipo rock, e depois é uma cena mais trap com o Despi Siga, e depois tem Soprano que é Jersey, é tipo, nós só dissemos, olha, vamos fazer tipo um projeto, manda-me o que tiveres e o que eu sentir, eu faço qualquer coisa. E eu acho sempre isso muito interessante, é nunca ficar fechado numa caixa em termos de sonoridade. Acontece muito. Pois é. Estás sempre aberto a qualquer coisa. Desde que eu sinta, tipo, às vezes podes mandar um instrumental que eu se calhar já rimei num parecido há uns tempos, mas agora eu não sinto tanto este. Eu vou muito pela melodia, vou muito pela o que é que aquilo me diz, basicamente. Depois eu digo de volta. E agora em 2024 tivemos um novo álbum, a exibição de arte. Exatamente. Como é que surgiu a ideia e como é que o conceito principal, como é que tudo aquilo surgiu? E fala-nos um bocado também do álbum em si, né? A exibição de arte, pronto, como eu disse, foi lá está o culminar de colaboração com o Silva, shout out Silva, da homie, também se chama João. Foi muito o culminar de colaboração e nós há muito tempo que falávamos em fazer um projeto, porque se colaboramos tanto, mais vale fazer uma coisa 100% nós os dois. O projeto passou por muita fase, teve vários títulos, depois não tinha título, depois voltou a ter títulos e nós chegámos a um ponto e dissemos, ok, isto é arte, nós estamos a fazer música, não estamos a fazer arte, porque não... Isto por acaso foi uma conversa, aliás foi o teaser do álbum, foi uma conversa que nós tivemos nas DMs do Instagram, só debater tipo, mas como é que vamos chamar isto, não sei o quê, e pensámos tipo, então e se cada som for visto como uma pintura, então é exibição de arte. Depois íamos ter tipo, cada som ia ter uma arte associada, mas acabou por ser só é uma galeria, é quase uma galeria de música. Depois a capa foi o Gonçalo e depois entrou esse outro ponto que nós estávamos a falar há bocado, que era a cena da Tuga, estar a reconquistar a Tuga outra vez em termos de sonoridades, porque sinto que o hip hop teve aquela fase de pronto, estamos a fazer hip hop, mas é sempre muita influência de lá de fora. Normal, it's ok. Eu também gosto. Mas pensámos tipo, olha, ele fazia os beats, ele basicamente produz o álbum, eu faço a parte da escrita. Ele produzia os beats e mandava-me tipo um instrumental, olha, Pó de Arroz do Carlos Paião. Tipo, deixei hard, mano, vou cuspir nisto. Tens lá o Engate também? Tens o Engate também, que é o António Variações. Pronto, e foi o... Está na capa. Exato. Juntamente com as doce. Adorei essa pica. E as doce estão... Por acaso não samplámos as doce para o projeto, mas fica para outra altura. Mas porquê é que os meteram na capa, mesmo por ser uma... Lá está, tipo, como tínhamos mais ou menos 3 sons no projeto que samplam música portuguesa, a ideia que nós pensámos com o Gonçalo, que foi ele que fez a capa, foi vamos trazer um pouco disto também para a capa, para mostrar que nós respeitamos e gostamos desta cultura da música portuguesa. E foi um bocado isso, sim. Aparecem lá as doces, aparece o Variações lá na capa. É a dualidade tipo, toda do projeto. Essa foto, porque eu estava a ver e pareciam mesmo os olhos de Variações. Mas eu nunca vi esta foto de Variações. Onde é que eles foram buscar isto?
Yeah. Depois andei a meter, tipo, António Variações deitado e não sei o quê, foi Yeah. lixado me encontrar. Yeah, e tu não reparas ao início? Pois não. Muito pessoal não reparou, porque primeiro tu focas-te muito nas doces. Sim, Estão ali, tipo, o corpo delas e depois por baixo está, tipo, de azulejo barra tecido, parece de quase arraiolos, um parece carpete, tipo arraiolos. um tapete. Yeah. E depois, tipo, focas mais e, oh shit, está lá o variação Está lá por o trás. variação. Yeah. É muito isso. Eu acho que com projetos que estão a sair agora, a buscar muitas guitarras portuguesas, por exemplo, Slow J, etc. Tipo, acho que é muito importante trazer isso Yeah. para a música agora. Estás a focar-te mais em Portugal e não tanto tipo, no estrangeiro, queres Não é dizer? mal não focar no estrangeiro, mas acho que é importante. Sim, E acho que há Uma muita velha coisa. tem de trazer o que é antigo. Exato. E acho que há muita coisa por explorar. temos muita riqueza também na música, claro. Temos mesmo. Este ano, além do álbum, como falamos há pouco, veio o EP, o Reforma, em que tu dizes algo muito engraçado, que o Bad Op está quase na reforma, e tu estiveste baixa do rap. Como é que tu ficaste baixa do rap? Como é que isso aconteceu? Eu tive de baixa da vida, on God. Ok. Yeah. Eu tive. Basicamente, o Bad Op, pronto, vida acontece a toda a gente. E como isto não é uma coisa 100% profissional, Yeah. nós temos carreiras à parte, pronto, temos coisas para fazer na vida, trabalhamos, etc. Então, o Bad Op durante muito tempo deixou de fazer música e eu estava muito em conflito a fazer projetos, não sabia bem qual é que era a direção que queria fazer para o ano 2024. E no início do ano eu fui parar ao hospital, mesmo com cardiologia, type shit mesmo. Oi. Ok, pesado. Nem me lembro qual é que é o nome daquela cena, mas não é nada de grave. Yeah. Ainda Mas bem. basicamente tive de baixa. Pronto. Yeah, ok. Yeah. E ele teve de reforma. E depois ele começou a mandar instrumentais e nós tipo, olha, eu tenho aqui esta ideia de primeiro rapper de baixa, primeiro produtor na reforma. Yeah. Porque ele, tipo, o Bad Op é a mesma cena, é tipo alma velha, é bué tipo um gajo Ok. que vai para a reforma mesmo cedo. Porque tu por ti já eras reformado, Eu para mim já era reformado, mano. Mas eu estavas tenho, só nas tuas ceninhas de arte, Fazer as tuas música. músicas. para mim, fogo, adorava. Mas Não, mas eu importava, também sim. curto estar no ativo, eu também Claro. gosto muito de trabalhar, etc. Então, Ainda tens muitos anos pela frente. claro. Muita música para ser feita. Yeah. Como é que tu lidas, por acaso agora falaste sobre isso, como é que tu lidas com essa fase de indecisão sobre onde queres seguir, o que é que queres fazer? Eu acho que é sempre um caso, uma fase complicada nos artistas. Loaded question. É tipo, às vezes acabas um projeto, não é? Porque estás a sentir mais aquele projeto na altura e depois vês se estás a sentir para lançar ou não. Estás a ver? Ok. Pronto. O que está a acontecer agora comigo, por exemplo, no final de 2024 é que eu estou tipo, a trabalhar em bué projetos ao mesmo tempo e não sei em qual é que é de me focar a sério Lá para está, ser o isso é próximo. bom, mas É bom, Mas é é mau. tipo um curse, mas é blessing ao mesmo tempo. Yeah. De ter pessoal a dizer, "Ih, vamos fazer um álbum em conjunto." E eu tipo, bora. Mas it's like, não sei se é para já, it's like, para mim tem que ser com tempo. Eu vou fazendo as coisas com o tempo. E Mas já, preferias ter só uma coisa de cada vez para te focares a 100% ou gostas desta dinâmica? eu gosto desta dinâmica, tem muita coisa a acontecer. Yeah. ok. E porque também é importante não falar sempre da mesma coisa em cada projeto, estás a ver? E é um blessing porque eu sinto que, apesar de estar a fazer 3 projetos ao mesmo tempo, por exemplo, não sinto que eles tenham muito a ver um com o outro. Fixe. Ok, estás sempre a ir buscar coisas diferentes. Yeah. Isso é fixe. Tu gostas de trabalhar com tempo, mas mesmo assim tu lanças muito. Este ano já vamos em 2. Yeah. Achas que ainda sai um terceiro? Este ano já não. Este Já ano não? É Para só o começar em remix. 2025, como Só deve o ser. remix, É, o quarta-feiras, Ok. e depois está feito. Acabo já o ano de 2024 por agora. E acaba bem. Eu acho que acaba bem. Acho que foi de qualidade. Na minha opinião humilde, eu acho que foi um bom ano em termos de música. Da minha Foi o parte. ano, não tinhas lançado ainda 2 álbuns, foi assim no mesmo. Tens em 2022, 23 lancei 2 também. já, pois é, Yeah. tens em 2023. It's like, aquilo vai-me É o saindo, que não sei. sai, É o que faz, yeah. Eu não, Tipo, ou antes já estás em 3 projetos. eu sinto que até agora nunca planeei lançar um álbum numa data. Até agora. Ok. Vais deixando.
quando tiver terminado, eu matuto com aquilo, mando para a banda pessoal e depois, tipo, 2 semanas antes eu digo, ok, isto está fixe, vamos lançar agora. Vamos planear tipo aqui tudo, a capa também já está orientada, tem que estar, e depois sai. Portanto, nunca planeei. Portanto, quando eu lancei o Como Foguetes no início do ano, eu não sabia que depois ia lançar um IP/álbum mais para o meio ao final desse ano. Mesma coisa, tipo, por acaso este ano foi mais planeado, mas não foi tão planeado, mas era porque era mais, como era em colaboração, havia outra pessoa também a puxar por mim para vamos fazer nesta data. Pronto. Ok, sim. Portanto, houve um nível de planeamento mais a sério, mas o ano passado tipo, foi vibes. Olha, vamos lançar o álbum 3 de janeiro, que é uma data horrível para lançar um álbum. Tipo, é horrível. Falaste agora em Como Foguetes entre Estrelas e, pelas tuas palavras, foi descrito como uma celebração do que já fizeste e do que ainda estás para alcançar. Como é que imaginas o teu futuro enquanto Parker e o que é que gostavas que a tua música deixasse? Again, loaded question. Vocês fizeram mesmo, treinaram isso a sério. O que é que eu gostava? Pá, inspirar pessoal para fazer coisas. Só. Não precisa de ser música. Pá, se tu estás-me a ver lançar bué de projeto e pensas, ei, também gostava de fazer não sei o quê, mano, faz. Yeah. Há muito erro ao início, mas Exato. é treino, estás a ver? O que é que eu gostava que o Parker fosse, tipo, nos próximos anos? Eu gostava de continuar a fazer música, gostava que continuasse a bater da mesma forma que tem batido, ou ainda mais. E já fico mesmo grato por menor que seja o público às vezes. Fico grato pelos 5 ou 10 ou 15 ou 20 ou 40 que estejam a ouvir. Estás a ver? Eu não tenho tipo aquela cena de preciso de bué da gente a ouvir ou tipo o som tem que bater, tem que ficar... Preferes ter a ouvir só quem mesmo gosta, tipo, depois, percebe? sim, porque depois é aquela cena, às vezes o som bate, mas não te bateu aqui. Yeah. E eu gosto quando bate no coração. Ok. E como é que é para ti cantar ao vivo? Como é que é a sensação? Primeira vez, lembras-te? Lembro. Nervoso? Foi na IPS. No IPS? Yeah. Cantei um som, a desastre, e epá, é tão fixe. É tão fixe. É todo um nervosismo antes e depois estou lá em cima e parece tipo, não estou lá. É tipo, é quase uma out of body experience. Porque eu estou lá, mas tipo, ouvir a música que fui eu que fiz ou então que fui eu que tive em casa durante horas a ouvir e pensar como é que eu ia entrar no instrumental, de repente estou a ouvir numa coluna com pessoas a olhar para mim a ver e tipo a escutar e head bopping, tipo uma cena assim, e pensar, ok, isto saiu mesmo do estúdio, veio cá para fora e está com uma reação física. Porque agora, hoje em dia, como é tudo muito online, muitas vezes não tens essa noção De que está mesmo gente a ouvir. da reação. Exato. Não tens essa noção e depois quando há essa reação à tua frente, ficas tipo, ok, isto existe, isto é físico. Apesar de não conseguires agarrar, é uma coisa física. E é muito fixe. Eu adoro atuar ao vivo. Gostava de atuar mais. Muito E bacana. vai acontecer em breve, Agora em certamente. 2025. Yeah. I gotta do some gigs. Yeah. Top. Foi isto. Obrigado, pá. Obrigada. Bem, Foi um prazer. prazer é todo meu.